Tetsuo Hara, pra quem não conhece, eu acho que é importante falar, é o desenhista responsável por Hokuto no Ken. É, só isso, ele só é o responsável pelo Hokuto no Ken. Além disso, ele também tem outras obras famosas na Jump, que eu não lembro o nome da obra, que é aquela do... Cage, Hana no Cage. Hana no Cage, que também é uma obra muito famosa dele. O Hokuto no Ken é tão famoso, mas tão famoso que ele até fica meio ofuscado, né? Mas ainda assim, o Cage é talvez no top 20, top 30 de vendas da história da Jump. Eu lembro de ter visto um vídeo com um top assim, ele tava entre os 50 pelo menos, sabe? Ele é uma obra absurda. Então, Tetsuo Hara. Agora vamos para Tsukasa Ojo, que é o que você acho que teve maior contato, que é o autor de City Hunter e Cat's Eye. City Hunter, gente, é um dos mangás mais vendidos da Shonen Jump e um dos maiores sucessos de mangá na França. Tem até live action francês ou italiano, acho que é francês. Mas ele é bem famoso nos dois países. É um cara muito famoso e muito importante pro mercado japonês. Vamos começar agora com ele, que você teve aula com ele, foi diferente. Uma coisa maior, foi... Não acredito. O Hojo, o engraçado é que, digamos assim, ele não é tão conhecido aqui no Brasil. Se a gente fala que ele é o mestre do Takehiko Inoue, já dá uma relevância maior. Né? E ele é tão importante quanto, ou talvez mais até, sei lá. Assim, ele pode ser, isso é duvidoso, a gente pode discutir isso, mas não seria um absurdo dizer que ele é o autor mais importante da Shonen Jump, né? Porque ele, o Toriyama, o Obata, são pouquíssimos autores que têm esse nível de relevância de construir, de mudar o status quo da revista, da história. Então, assim, a gente pode falar 5 caras, 10 caras, ele tá ali, é o Gonagai, é o Toriyama, é o Obata, né? O Togashi mesmo, mas são pouquíssimos caras, e o dele, talvez ele seja mais importante, porque ele começou todo o movimento de mangás shonen realistas, né? Aquele traço. Porque o mangá shonen tinha um traço setentista ali, bem claro, e nos anos 80 ele chegou numa escola lá do Ryuichi Shikigami, que era coisas do seinen mais, assim, né? Do Gekiga, e ele jogou isso pro shonen, né? Então tinha isso, mas tinha um super SD no rosto e tal, e aí a partir dele veio o Morita, veio o Hara, e veio o Inoue, e veio os outros caras que seguiram essa escola dele. Então, assim, ele é muito importante, e ele é um cara extremamente acessível, humilde, gente boa. Inclusive, conta aquele caos que quando você conta eu fico, não é possível. A gente conheceu ele a primeira vez, ele deu umas dicas de como pintar pra gente. A gente tava montando um painel pro evento que a gente foi. Conversou com a gente. Na segunda viagem que a gente foi, a gente também conversou com ele, conheceu a esposa dele. Né, a esposa dele cuidava lá do estúdio dele e tal. Foi no estúdio dele, conheceu todos os assistentes, todo o processo. Nossa! Ele mostrou os caras aplicando retícula. A gente pegou os originais dele na mão, né? É importante falar que o Tsukasa Ojo ainda trabalha muito, inclusive, porque tem o Angel Hearts 2. Ele fez o Angel Hearts, que é mais ou menos meio que são personagens do City Hunter em outro universo. E o legal é que ele nunca perdeu um prazo, né? Tem uma entrevista dele com o Inoue que eles conversam, né? Porque o Inoue fala, eu nunca vou chegar em você. Eu prefiro o Inoue e tal, como autor e tudo, mas é legal ver a dedicação e como ele é reconhecido, né? Porque ele nunca perdeu um prazo. Ele sempre faz... é semanal? Ele faz semanal. É mensal? Ele vai até o final. É incrível, sabe? A dedicação dele. E a gente foi no estúdio dele, conversou com ele, viu as páginas originais em mão. Ele falou, toma aqui. Eu falei, caralho, velho. Tipo, eu vou pegar disso aqui, minha mão vai ficar toda engordurada, cebosa, tô nervoso, suando, né? Mas a gente olhou as páginas ao vivo, assim. E é tão incrível porque, por exemplo, eu fui na exposição lá da Shonen Jump, né? Tudo bem, gente, esse vídeo é feito para as pessoas sentirem inveja. Eu fui na exposição da Shonen Jump dos anos 2000 e a gente teve acesso às páginas de vários mangás, né? One Piece e tudo. Mas na exposição, na galeria, olhando de longe, sem tocar e tudo. Aí pensar que tem um cara que estava nessa exposição, que você teve acesso a conversar com ele e pegar na mão, é realmente absurdo, né? E na segunda viagem a gente teve aulas com ele, né? Foi muito legal porque ele deu dicas assim muito simples. Por exemplo, o Akira Toriyama tem um livro, né, que chama Mangaka, Retapi, né? Isso, muito tempo atrás, é um excelente livro. Que assim, quem está começando a fazer quadrinhos tem que ler, porque é simples pra caramba, é dica boba, simples e que muda toda a forma que você está fazendo o quadrinho. Uma coisa besta que você não percebeu. E as aulas do Rojo eram mais ou menos nisso, na simplicidade que ele focava, na forma como você dirigia a câmera, né? Tem muito autor novato que gosta de viajar, colocar uma câmera debaixo do sobaco do cara e uma outra da lente, e não faz o menor sentido, né? Você tem que fazer a cena funcionar a partir do que você quer contar naquela cena, né? E ele falava sobre isso, e aí depois tinha perguntas, né? A gente perguntava, pedia a opinião dele,
E desses momentos eu pedi uma opinião, falei, ele mostrou algumas páginas dele, como ele fez, eu falei, sobre uma questão de ritmo, né? Eu falei, o ritmo eu acho que, pelo que você está falando, né, e pelo que eu faria também, deveria ter sido assim, você deveria ter colocado esse personagem fazendo um ângulo virando para cá, né? E aí ele fala só japonês, né, o Hojo. E aí o editor que falava inglês, né, intérprete lá, traduziu para ele, aí ele ficou olhando, Aí ele falou, na verdade, se você tivesse me falado isso antes, eu tinha feito desse jeito. Esse jeito que você falou é melhor do que eu fiz, né? Aí eu fiquei mó sem graça lá, né? Fiquei rindo, mas foi muito legal. Toda vez que você conta essa história, eu fico... Você tá inventando. Não é possível, você tá inventando, cara. Mas foi divertido. E assim, só que com muita humildade, a gente tá lá aprendendo, assim, a gente tá no processo de aprender e tal. E eu sou um autor que, mesmo eu estando 11 anos fazendo quadrinho, eu tô sempre aprendendo, cara, e isso é o negócio, a gente tem que aprender para sempre. Ele mesmo chegou a perguntar pro Ishiro, quando o Ishiro foi lá e conversou com ele, ele falou, tipo, tem uma dica pra mim? Sabe, ele é um cara humilde pra caramba. E eu aprendo muito com isso, porque a postura dele, de não tá lá, eu sou o cara, não, e tal, ele é um cara que tá aprendendo sempre. Então a gente sempre vai ter o que aprender, e é bom estar em contato com os caras que, mesmo ele tendo a relevância que ele tem, ele ser desse jeito, mostra, cara, que não faz sentido qualquer autor nacional, que não seja o Maurício, se achar alguma coisa, entendeu? Uma coisa pra terminar agora, que eu acho muito importante, as maiores inspirações do Max, que inclusive também são uma das coisas que eu mais gosto do trabalho dele, porque é evidente. Vamos lá, eu sei o que você vai falar. Autor favorito, que não tem pra onde fugir, e mangá favorito, assim, que você vê mais influência nas suas obras. Então, na verdade eu acho que eu vou focar mais no lance do Tools Challenge, né? Tipo assim, o que pegou no Tools Challenge ali? Não é meu favorito hoje, talvez até vire, porque eu tô com vontade de ler de novo, ler pela 4ª vez, né? O Yu Yu Hakusho, que é claramente a maior influência do Tools. E a cada vez que eu ia fazendo o trabalho, li Yu Yu Hakusho várias vezes, cada vez eu gosto mais, né? E no Tools eu coloquei algumas coisas ali que a pessoa vê que eu não tô copiando o autor, mas eu tô fazendo uma referência, estou criando algo novo. É a mesma coisa de você ver um Naruto, por exemplo, você enxerga Dragon Ball ali, né? E não é uma cópia de Dragon Ball, é uma história nova. É mais ou menos essa mesma dinâmica. Eu acho que você beira bastante o limite do... Você copiou, não. Você ainda consegue mostrar que é uma referência de um material que você gosta. Fico brincando ali na linha tênue, do perigo, né? Porque esse é o melhor lugar, inclusive, né? E, bom... O Yu Yu Hakusho e o Togashi são a maior inspiração no Tools, né? Obviamente eu gosto de outras coisas que inclusive nem são mangá, né? Muita coisa mesmo. Tive a ajuda do meu editor, que ele não é exatamente o cara focado no mangá, ele lê de tudo, né? Mas no Tools, o Yu Yu Hakusho, ele se sobressai pela questão do torneio, principalmente, a mais óbvia, né? A mais clara, que não é um torneio normal, é um torneio como se fosse um torneio das trevas, porque ele... Só que na verdade eu não uso yokais, né? Eu uso só o ser humano. Já o ser humano já é podre bastante, já é ruim bastante, né? Isso é um spoilerzinho de mais ou menos como que é a dinâmica do mangá, né? Mas é um mangá que ele não é só luta, né? Na verdade a luta, ela é sempre, assim como o esporte ou qualquer outra coisa, ele é uma roupagem, né? É uma forma para contar a substância. A substância é o que a gente quer contar na história. E não que tenha uma coisa específica, mas são várias coisas, né? E eu gosto também de coisas... sei lá, o povo fala que eu sou emo, né? É uma piada muito grande. Fala o emo da Draco. Eu gosto de obras melancólicas e tal, desse tipo de influência. O nome do último capítulo é totalmente isso. E, bom, tudo isso misturado, né? Por exemplo, um quadrinho que tem muito disso é o Corvo. É um quadrinho que a Darkseid lançou aqui no Brasil recentemente. É totalmente gótico, piegas, e eu adoro, sabe? Então é mais ou menos esse tipo de coisa que eu coloco. E para a próxima obra eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Então talvez aí eu coloque mais influência do Slandan, que é o meu mangá favorito, né? Faço alguma coisa de esporte. Então eu tô mais ou menos transitando e pensando no que eu vou fazer agora. Mas convenhamos que Togashi é realmente aquele que mais te influenciou, assim, com certeza. Fácil. E, inclusive, eu acho que outra influência importante é que os torneios que são muito inspirados em Yu Yu Hakusho também tem o teor Hunter x Hunter, porque você coloca um montão de regras, você coloca um monte de coisa diferente. Acho que não tem nenhuma luta que é só uma luta. Não tem nenhuma, eu acho. Todas as lutas são 6, eu não lembro. Tá, mas são 6 fases do torneio, eu acho. Todas, cada uma é uma regra totalmente diferente.
os lutadores descobrem junto com a gente e com a plateia qual que vai ser a luta. Então, tipo assim, sei lá, eu posso falar, por exemplo, a primeira, de repente tá todos os lutadores do torneio na mesma quadra, são divididos por setores, aleatoriamente, e cada um que sobreviver de um vai se classificar. E isso se estende em todas as outras 5 fases, né? Sempre é uma regra nova, uma dinâmica de luta nova, e às vezes a força prevalece, às vezes a estratégia, e isso também é muito do Hunter vs Hunter, né? Que ele sempre usa isso. Então, acho que a galera já sabe porque eu comentei isso no vídeo de Tools Challenge, quem assistiu. Toda vez que a gente se encontra, a gente comenta bastante sobre o Yoshihiro Togashi, tipo, é base. Várias horas, Sukiá falando sobre Togashi. Então, tipo, eu acho que a galera que segue o canal sabe que um dos meus mangás favoritos é Hunter. Então a gente tem toda esse amor pelo Togashi e a gente discute com frequência. Eu queria falar isso mesmo por... Não sei porque eu tô falando isso, acho que... É uma trivia. É uma trivia. Mas assim, é legal, eu lembrei de um mangá que saiu do Sensei Hakusho, né? Um dos assistentes do Togashi, falando sobre como ele... a dinâmica dele no dia a dia com o Togashi. É muito legal porque a gente tira um pouco daquelas bobagens de o cara é preguiçoso e tal, o negócio não faz o menor sentido. Mas é isso, tem vários outros mangás, mas fica para um outro vídeo aí, quem sabe, ano que vem. E vai ter muito tempo para gravar outros vídeos, né? Se tem, a gente sempre tem tempo. Outras séries, outras coisas. Inclusive, né, de repente eu posso até fazer uma coisa lá no Japão, que você quiser, e aí trazer um conteúdo pro canal. A gente pode ir criando coisas. Porque, obviamente, ele vai de novo pro Japão, porque esse cara, ele ano que vem, eu tô convidado já pra ir ano que vem. Quanta vez que você vai, mano? É muito inveja esse cara, tá complicado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conteúdo que eu sempre quis trazer aqui pro canal, porque toda vez que o Max me encontra, eu fico... Mano, alguém precisa falar isso. Porque ele nunca falou em algum vídeo de maneira mais abrangente. Tem um vídeo muito legal do J-Box, que eu vou deixar linkado aí, que nem eu fiz com o vídeo do Tools Challenge, que é um vídeo excelente, que ele fala um pouquinho disso, mas dessa maneira, agora, ele falou um pouquinho mais abrangente, com detalhes mais legaisinhos. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente se encontre no próximo vídeo, e o Max vai aparecer aqui com certeza em algum momento, e quem sabe, isso foi muito em cima do momento, eu tô aqui surpreso, que ele faça alguma coisa lá do Japão, traga alguma coisa pra gente comentar no vídeo junto, que vai ser bem louco. Bom, então, agora, como eu terminei o Tools, né, a ideia é fazer coisa no Japão. Mas a coisa lá é totalmente diferente daqui, então vai ser um processo longo e tal. Mas quem quiser acompanhar vai ter os links aí e tudo. Então eu vou fazer vários one-shots, provavelmente ano que vem. Espero que vocês possam ler, sei lá, pelo menos uns 3, 4 lá pro Japão. E a gente vai nessa pegada até a gente conseguir fazer uma série. É o tipo Life Goals, né? Muito difícil, mas é porque é difícil que é legal fazer. A torcida é que você consiga publicar na Comic Zen, que é a revista deles, né? É Zen? Zenon. É Zenon? Isso. Que é a revista onde publica o Hojo. Tem o Hojo, tem o Hara, tem os outros autores que a gente conheceu deles. Na verdade, o Hara tá publicando coisa lá também. Então, o objetivo é esse, cara, não é? O objetivo é esse, por enquanto é. O primeiro tancou bom, né? Mas vai demorar um pouco, mas eu não vou desistir não, vai rolar. Se tem uma coisa que você não faz é desistir, cara, que eu tô ligado. Tô doente, né? Mas, cara, muito obrigado, prazerzão ter agora você aqui, velho. Ó, tô até fazendo o microfone aqui pra ouvir o áudio. Aqui, opa! Mas é isso, gente. Muito obrigado. E eu espero ver vocês no próximo. O Max vai aparecer mais aqui, beleza? Falou, Falou gente.